primeiro é o seguinte: você já colocou no seu exposição inicial que não caberia você responder, porque a fita ficou tanto tempo aí sem ser colocada em dúvida. Tudo bem, mas eu gostaria de saber o seguinte: o que tem na fita, um depoimento seu, corresponde às suas declarações atuais? Por exemplo, concretamente, é sabido que você coloca agora que você foi cooptado pelo CIEX e tal. Inclusive, as pessoas que foram depositárias disso, que é Maria Madalena Prata Soares e Leonora Indemicúcio Oliveira, no apartamento de Leonora, lá no Pazágada, entende? Até a carteira, tem o nome de Fernando de Oliveira, ficou com elas. Eu sei que foi tirado uma cópia, é o mesmo depoimento, é a mesma história. Não vou falar que é o mesmo, não é? Não sei. Essa questão, me adiantando um pouco. Por exemplo, no momento algum você lá nega que você foi cooptado. Não. Está tudo lá firmado. Está tudo lá. A segunda questão seria o seguinte, né? Pelas suas entrevistas em jornais, até pela tua experiência do Exército da CUT, em alguns momentos você chega a afirmar da possibilidade da existência ainda hoje do CIEX. Né? E na sua exposição hoje eu vi uma contradição muito grande com essa afirmação. É porque essa afirmação não é minha. Você coloca esses seus 10 últimos anos? Não, essa afirmação não é minha. Desse total. Né? Não. Essa afirmação não é minha. Ocorre o seguinte: a minha informação em relação à CIEX é que em torno de 82, o que bateu, né, que eu sabia, né, o que bateu com algumas informações que o pessoal que está lidando com isso aí tinha. 82 houve uma crise, que é mais ou menos também bate um pouco com o que nessa entrevista do Marivaldo aí fala, o negócio da posição do Silvio Costa, do Silvio, sei lá, aquele general lá, que houve aquela confusão e tal, que houve uma certa desestabilização a nível de CIEX e perda de contato, etc. No meu entender, entende? E é o que eu coloquei, e isso aí eu sei, entende? Nesse momento houve, entende? Aí eu posso falar no meu caso, entende? Uma transferência, entende? A nível de contato para o pessoal de Polícia Federal. Então quem ficaria encarregado nesse tipo de contato não seria mais CIEX, seria Polícia Federal. A informação de que o CIEX continuava atuando, eu sei através de jornal e sei através de informação a nível da Comissão de Desaparecidos Políticos, que era uma preocupação que eles estavam tendo, que até levantado por bom, no dia do depoimento lá, não sei se foi Sigmarini ou outro levantou. Não, nada. Terceira questão. Você colocou no seu depoimento aqui várias vezes que na sua volta à militância tinha uma luta interna de você contra você mesmo em função do seu passado, correto? Sim. O seu não engajamento em uma força política organizada em função do seu passado, né? Tinha mudado ideológico para algumas pessoas, mas não se sentia à vontade a militar na mesma organização, até mesmo com medo, né, de um novo contato com o CIEX ou o organismo paralelo que nós tivemos. Então eu me pergunto o seguinte: por que é que nesses 10 anos de militância, né, diversas ações, particularmente no campo, seja de ações de ocupação de terra, seja ações de resistência contra as ameaças do patrão, do capanga, você estava envolvido em discussões que inclusive colocaria você em xeque? Por que você não se resguardava e se retirava dessas discussões? Por que você participava dela? Primeiro é o seguinte, eu posso até ter falado, se falei eu me expressei mal. Entende? Quando eu vim para aqui, entende? Eu não entrei em militância, não. Eu fui para a universidade. E o que eu fazia é o seguinte: eu morava lá na Avenida Ingá, na casa que era do professor Fute, que era alugado pelo professor Fute. Minha ex-esposa começou a fazer mestrado, fiquei 6 meses na vagabundagem, na praia tomando cachaça e passeando com menino. Conversava com pessoas, etc., mas militância eu não tive. Depois eu entrei para a universidade, militância também não tive, não. Tinha conversa com pessoas, não sei o que, dentro da universidade, mas não tinha militância. Isso passou algum tempo. Em relação à área rural, alguma coisa relativa à área rural, o que eu fiz aqui na Paraíba
E isso foi quando eu estava começando a fazer pesquisa a nível de mestrado. Foi fazer entrevistas com velhos moradores de Cruz do Espírito Santo. O contato foi feito através de Jorginho, do DIES, que me levou, e conheci Luiz nessa época lá, e o pessoal do Sindicato Rural. Eu entrevistei pessoas que inclusive não eram militantes de área rural, sobre assuntos relativos a Deixa eu prestar e a pergunta, pouco. você não fugir dela. Hã? Você está fugindo da pergunta. Pergunta bem clara. Você, enquanto, não sei se foi aluno do meio, teve a primeira companheiros rurais que participaram de reuniões que organizavam aqui na Paraíba, por exemplo, a ocupação de terra, ações de resistência contra o patronato. Eu não participei disso. Que você participava de reuniões. Eu não participei disso. Pela sua condição, pelo que você relatou aqui, acho que você devia ter essa autoridade. Eu não participei disso. Qualquer movimento isso aí. De ocupação de terra de não sei o quê, jamais. Resistência, patrão. Jamais. Deixa eu lembrar assim. Jamais. Deixa eu lembrar um caso a você. O caso de Alhandra. O caso de Alhandra eu participei por causa da questão de Abiaí. Eu estava na Samopes. Aí já passou nenhum. Peraí, companheiro, deixa eu explicar. Entende? E isso pode ser verificado junto com Eduardo Loureiro, com Gil Nunes Maias, com Arlindo, com o padre não sei o que. Aliás, eu tive até um pau com o Anastácio, porque o Anastácio estava interessado na questão de resistência. E o meu interesse, entende, eram os esqueletos que foram encontrados e que até hoje não estava resolvido. Juntei toda essa documentação, veio um pessoal do Grupo Tortura Nunca Mais aqui, entende, conversei com eles, passei esse material para o Grupo Tortura Nunca Mais, passei esse material para o Fórum contra a Violência que foi criado. E mantive todo o tempo uma discussão que meu interesse não era questão de resistência de terra, era saber quem estava enterrado lá. Testemunha disso, Eduardo Loureiro, Gil Nunes Maia e mais um punhado de gente. Você está fugindo da resposta. Não foi questão de terra. Vamos pegar o exemplo de Alhandra, que eu já soltei aqui o exemplo concreto. Houve reuniões. Eu chamo de questão de Abiaí. Dos companheiros de Alhandra que se articularam para se contrapor a ameaça ofensiva do patronato da terra, que estava inclusive atingindo a sua própria vida. Foi o caso que jogaram a caminhonete no meio dos trabalhadores lá. Os companheiros discutiam ações de resistência. Olha, deve ter sido outro Gil. Eu não participei disso. De Abiaí e de Cruz do Espírito Santo, que você colocou, né, deixou claro em alguns lugares, assim, dando interesse, busca de cemitérios em Abiaí. Eu já estava tentando fazer uma localização. O que é que você tem informação de alguém ter sido enterrado nessa área de Abiaí? Eu tenho a informação que José Carlos Mato Machado, além de atuar na área rural, entende, em Pernambuco, atuava aqui na Paraíba. Só isso. E aí eu fui atrás. Em Cruz do Espírito Santo, o Bill me deu uma informação. Eu tenho 3 fitas gravadas, guardadas até em casa hoje, das entrevistas que eu fiz com o pessoal. Aí deu uma informação de negócio de esqueleto num lugar e tal. Acabou ele não levando. Segundo Gouveia, ele mijou no barranco e tal. Foi Gouveia que levou. Foi junto comigo, foi Zênia, no carro dela, e foi Jorginho do DIES, entendeu? Aí ele mostrou um punhado de lugares que fazia parte da questão de minha tese, de igrejas, do século passado, etc. Mas, dentro disso aí, tinha de fato o interesse de localizar onde é que Bill tinha dado informação que tinha esses esqueletos. Gouveia negou a existência disso. Ficou por aí. Depois aparece a questão de Abiaí, entende? Coisa que até hoje não está esclarecida, entende? E não está sendo levantada, está apagada na questão, até mesmo pela Samopes, até mesmo por OAB, até mesmo por outras instâncias, entende? No início, entende? Foi descoberto a 150 metros da Casa Grande 3 esqueletos enterrados, entende? Um deles com uma perfuração de bala na cabeça, mortos presumivelmente, segundo o relato, entende, que montaram, isso saiu nos jornais na época, a informação que eu tenho de jornal, levaram esses esqueletos, entende? E aí então o doutor Navarro, entende, incluído no meio, que era de repressão em Recife, entende, levou e foi analisado, entende, na USP,
E a única informação que veio de volta publicada em jornais é de que possivelmente um tinha idade de 20 e poucos anos, o outro de em torno de 70, o outro não sei quanto, e que teriam sido mortos em torno de 1972, uma coisa assim. E até hoje, e ninguém mais se interessou de saber de quem são esses esqueletos. Se colocou, bom, há outras informações, sim, de companheiros que participavam da luta, que também mantive entrevista gravada, por sinal, até eu divulguei para o menino que estava fazendo negócio de rádio. Falei, olha, não adianta eu ficar mais com isso aqui. Quero uma informação de uma senhora de idade lá, que parece que até paralítica, cadeira de roda, não sei o que, da história da cacimba. E que o corpo de bombeiro foi lá e não conseguiu abrir para ver se tinha esqueleto ou não. Meu interesse nisso aí era descobrir se tinha alguma ligação de mortos. Essas informações foram passadas para duas pessoas do grupo Tortura Nunca Mais, que estavam levantando a questão de Gildo, Jai e de Zé Carlos em Recife, que tiveram dentro da SAMOC, foram passadas para elas. Aí eu parei de trabalhar nessa história. A informação foi passada para frente. Não sei o que deu. Ô Gil, eu voltar ao CIEX, sabe? Voltar a essa informação. Porque, segundo na entrevista, o doutor César fala, não, você agora está fechado, está ligado, jamais não coloca isso. Aí a sua vinda para cá, em 81, 82, 83, se não foi procurado, porque ele sabe que ele passou, quando ele passou pelo exército, em 3, 4 anos, sabe, deve ter uma sessão 2, né? Esse secreto, tudo acabou. Isso aí continua direto, porque o secreto do exército tudo acabou. Então esses dois falaram, Tem na PM também. Esses dois aqui foi quem soltou o P. Teixeira, que não é o Major Moro, matou ele na esquina, isso aí se nessa colação do César que Liga Livre, se na tua vida aqui, se não foi procurado por ele, por esse caso aqui. Não. Não existe nenhuma ligação, né? Porque a população do... Não houve nenhum tipo de contato. O último contato que eu tive já através de pessoal de Polícia Federal que me procuraram no bairro. Entende? Aí a minha questão foi a seguinte, eu pedi demissão. Aí era impossível eu ficar na universidade sem participar de movimentos se os caras me procuravam. Aí pedi demissão. Qual foi o ano da sua saída? Eu só posso precisar datas, se olhar na carteira de trabalho, pedir demissão, vou estar aqui, foi tal época. Aí eu posso vou estar aqui, as duas carteiras de trabalho aqui, aí eu posso informar com precisão a data. Foi em torno de 80, por aí assim. Tá, tranquilo. Foi um período muito confuso porque deixou muita gente assustada. Um professor de brilhante carreira, de demissão de 2 universidades. Federal de Goiás, janeiro de 80. Ou seja, no final do ano letivo de 79, eu já... Porque aí eu recebi até janeiro, mas na realidade aí já foi aconchabrado com o pessoal. Sim, católica. Católica também foi final de 79, mas eles me deram, todo o período de férias, era diferente da federal, me deram até 6 de março de 80. Hoje outra coisa, só fechando essa pergunta. Então essa questão, você colocou aí a questão do compromisso ainda comunista, a ideologia do dia, é a questão da e colocando o Estado como responsável para processo, como responsável pelo planejamento de morte de companheiros, colocou isso, responsável. Então, essas pessoas hoje que cooptou, que fez, por exemplo, o César ou outros, essas pessoas hoje, tu tem condições de saber quem é hoje, porque são pessoas diferentes, importantes em uma discussão dessa para a descoberta, esse Dr. César e outros, que não são Dr. César, são totalmente outros nomes, né? São pessoas do exército que depois do fim do regime, do fim da anistia, pegaram esses, buscaram para outro país, para outro estado, começaram a dissolver, a descentralizar o sistema. Se hoje, depois de tantos anos, se tem condições de trazer à tona, essas pessoas não sabem dos parecimentos de companheiros, de mortes, sabe tudo. Não é muito fácil que... Deixa eu, Edivar, me esclarecer um pouco em termos de época, tá? Eu sei que você conhece bem como é que é essa história. Da mesma forma que a nível de esquerda, entende? Chegou o momento, entende que tudo era codinome,
Tá? Quem você conhecia, você conhecia. Quem você não conhecia, você conhecia por outro nome. Entende? Eles atuavam com codinome. Tanto era que era... Agora, dava para distinguir quem era oficial e quem não era oficial. Entende? Quem serviu um mínimo de exército sabe disso. Você bate o olho, você sabe quem é oficial e quem não é oficial. Vai no jeitão. Entende? Assim como sabe quem que é advogado, quem é arquiteto. Né? Aqui dentro eu posso falar que é trabalhador intelectual, quem é braçal, de origem, pelo menos. Então, era Dr. César, Dr. Ribamar e mais embaixo, né, Bina olha, Onofre e Bina. Bina tinha aquele jeito de menino de recado, de levar e tal. Era adulto, é claro, cara do exército e tal, mas era, né, mais bronco, né. Dr. César era um cara inteligente, conhecia marxismo, conhecia as histórias, tudo, conhecia, né, e demonstrava e gostava de demonstrar. E pelas próprias feições era um oficial, só podia ser um oficial bem graduado. Quem era Dr. César? Essa pergunta me foi feita por uma comissão de desaparecido político. Olha, reconhecer, eu reconheço. Existe um sistema para esse reconhecimento? Eu reconheço e me prontifiquei a hora que precisar, a nível de coletivo e a nível institucional, reconhecer. Agora, o encaminhamento, por isso que eu falo a questão política central, não pode ser perdido de vista, como? Através de quem está com o volume de informações e que pode direcionar essa história. Reconhecer, eu reconheço. Fotograficamente na minha cabeça. Eu sei assim perfeitamente bem quem é. E pode ter envelhecido que eu sei. Ou através de fotografia, através de não sei o quê. Esse sistema é possível de ser montado? Não sei. Segundo Nilmar, é um negócio mais ou menos complicado. Ele falou, bom, mas aqui em Brasília, você teria algum lugar? Eu falei, o quartel eu sei onde é que me levaram. Como um punhado de gente que foi preso vai saber o que é o quartel. Se eu for levado no quartel, eu sei. Esse cara está lá ou não está lá? Não sei. Ele continua dentro de CIEX e tal? Não sei. Provavelmente continua dentro do exército. Ou se deu bar. Tem alguma referência, não tem uma referência? É uma questão a ser levantada. Agora, como isso pode ser levantado? Essa é a questão. Durante 10 anos ninguém me deu nenhuma dica disso. Em momentos aí de maluquice, eu cheguei a pensar em tentar individualmente localizar, me plantar em Brasília, numa saída ali, não sei o que, esperar para ver passar. Então, isso é besteira. De um ponto de vista político, de um ponto de vista de militância, isso é idiotice, isso é quixotismo barato. Então, a questão que foi colocada a nível de comissão agora, nessa conjuntura agora, nessas circunstâncias agora, que são completamente diferentes de 10 anos atrás, foi essa. Então, tudo bem. O que é que pode ser feito? O que pode avançar nisso? Pelo que eu pude depreender, pelo que saiu em jornal, não por contato direto, via telefônico com o pessoal lá, né? Eles estão negociando, estão travando uma luta em cima, né, da herança da guerra suja, né, da guerra do extermínio da ditadura militar. Eles estão travando uma luta política, né, cujo objetivo vai além do simples, né, localizar, vai em cima de acionar o Estado. Se depois disso, ou dentro disso, né, vai ser acionado um processo de identificação de quem fez e quem não fez, eu não sei, remeta o pessoal lá na estratégia deles. Eu me submeto institucionalmente a essa história. Estou pronto para isso. Declarei e pus no jornal. Eu reconheço. Agora, além disso, não sei como é que vai ser dado o encaminhamento disso, entende? Aí eu sou ortodoxo nessa história. Eu não cabe a mim. Não é coisa de... Eu acho que não tem pressa também.